Olá pessoal, como é que vocês estão? Fazer rapidamente um exercício para quem está utilizando a planilha. Algumas pessoas entram em contato comigo com algumas dificuldades, mas olha só, veja bem, eu vou abrir a planilha da B aqui, vou zerar os filtros, vou mostrar para vocês aqui, só fazendo uma comparação rápida antes da gente iniciar. Aqui na aba DB você tem como buscar todos os dados que estão lá no dashboard. Inclusive eu utilizava anteriormente a análise somente por aqui, onde eu ia clicando nos times aqui, ia comparando lá o desvio padrão de um time, do ataque do time com a defesa do outro, o desvio padrão do outro, coeficiente de variação, comparava com a média da liga. Então só por isso você já deve imaginar o quanto essa parte que eu estou falando do desvio padrão, né? Entre todos os outros dados também, o quanto ajuda esse painel. Aqui ele já está fazendo para você todos os cálculos, está comparando o ataque com a defesa de cada time e ainda está colocando também a comparação com a média da liga. Aqui não tem como se perder nos cálculos lá, quando você estiver fazendo análise por lá. É muito mais complexa, né? Você tem que decorar os dados e pode até te confundir um pouco fazendo por lá. Bom, eu antigamente eu fazia. Tem o João aí, que é mais antigo no grupo, nosso analista de NBA. E ele sabe, porque eu usava o WhatsApp dele como uma ponte lá para colocar as tips, né, os indicadores. E ele sabe o tempo que eu levava para fazer as análises por aqui. Muitas horas, 5, 6 horas para fazer uma análise de jogos no fim de semana. Agora, neste painel aqui, eu reduzo 5, 6 horas para 1 hora no máximo. Porque ele, além de ser um facilitador, já me mostrar tudo prontinho aqui, tudo que é mais importante que eu preciso saber prontinho, ele melhora a minha análise, porque ele evita que eu erre lá. Quando eu estiver analisando dados, compilando, cruzando dados, lá eu posso me confundir. Aqui não tem como confundir, ele já está e já está me dando uma escala de cor, me dando todo o direcionamento. Então ele apresenta aqui de uma forma muito clara o cenário do jogo, a melhor bet que você pode fazer, se tem confiança ou não. Então, dito isso, vamos fazer aqui a análise dos jogos de hoje da Série B. Temos Vasco e Operário, Vasco 1.6, Operário 7.2. Vou mostrar para vocês a forma que eu faço, não levem isso como regra. De repente você encontra uma forma melhor que a minha, então não posso impor regras aqui e trazer uma limitação de repente para sua análise. Eu vou mostrar apenas a forma que eu utilizo. Então aqui eu vou botar o Vasco contra o Operário. Então antes mesmo de qualquer coisa, para mim, né, a maneira que eu faço, eu nem digito as odds, eu já sei as odds e eu já venho aqui e filtro. Ó. O Vasco está no 1.6, então eu vou retirar essa odd aqui de 2.4 a 3, essa faixa aqui de odds do Vasco não me diz nada sobre esse jogo, vai sujar a minha análise se eu deixar essa odd aqui. No caso eu poderia deixar só essas odds, mas como eu vou ter poucos jogos, ó, somente 3, eu vou deixar até 2.4. Assim que tiver mais jogos na liga, eu consigo ser mais específico. Quanto mais rodadas vão passando, mais específico eu consigo ser. Então vou botar aqui até 2.4 agora. Veja que eu cheguei numa odd média 2, ó. Já passei um pouquinho da odd que está no jogo lá, que é 1.6. Se eu botar só de 1.7 a 2, 1.87. Bom, veja que eu não vou conseguir buscar aquela odd lá, porque esse é um jogo que o Vasco é muito mais favorito do que os outros que ele já jogou. Mas eu vou botar aqui uma odd média aqui, então, que fica em 2, a odd média 2. Tá um pouco distante, tá, mas é o melhor que eu vou conseguir fazer, dado que só estou olhando aqui poucos jogos, né, do Vasco em casa até então. E da mesma forma o Operário, né, o Operário está em 7.2, então vou ter que botar odds alta. Ele não jogou ainda nessa odd na liga. Então esse é o problema das análises de início de liga, né? A especificidade aqui das odds, elas não são as melhores. Você não vai conseguir, ó. Não vou conseguir chegar nessa odd alta aqui, na odd média do visitante. Vou diminuir bem, inclusive ó, alguns cálculos não são feitos porque eu estou colocando muito poucos jogos e acaba aqui. Muitos cálculos precisam mais dados, né, para serem feitos, né? Então vou aumentar um pouquinho aqui, agora sim já calculou tudo. Fiquei numa odd média 4 e o Vasco 2, não cheguei muito perto. Isso já é um sinal de alerta para mim, ó, com um pouco afastado as odds do jogo aqui, ó.
os seus filtros deveriam estar melhores, mas eu não vou conseguir melhorar. Por quê? Porque os times não jogaram ainda nessas. O Operário não jogou ainda nessa odd que ele está no jogo. É uma odd muito alta para a média dele, né? Mas enfim, digamos que eu conseguisse uma boa especificação aqui nas odds, tá? Hipoteticamente vamos dizer que ficou bem próximo ao jogo aqui. E eu vou observar, a primeira coisa que eu observo aqui, pessoal, é o painel. Eu vou até zerar as odds aqui, tá? Vou mostrar para vocês. O que o painel de confiança está me dizendo? Que o Vasco tem a probabilidade de fazer um gol nesse jogo, tá? 0,93. Comparando com a defesa do adversário. E eu tenho uma boa confiança nesse dado, que o Vasco vai fazer um gol. Já os dados do Operário jogando fora é um dado muito baixo, né? 0,5 a média prevista aqui de gols por Operário, e a confiança baixa. Confiança baixa, tá? Tem um desvio padrão aqui na média, bem amarelo, né? O restante bem vermelho. Num geral do jogo, comparando todos os dados que tem aqui no painel, este último dado aqui fica destacado até, ele já dá um panorama geral da confiança do jogo, ó. Então onde que está esse dado? Aqui está no laranja. Já mostra um jogo com baixa confiança num geral. Este é o tipo de jogo que eu evito. Apenas a minha maneira de avaliar. Eu faço isso por quê? Porque eu já economizo tempo. Não vou precisar digitar as odds aqui para verificar se tem valor. Não vou precisar fazer nada. Só especifiquei os times e as odds. E se eu tenho um painel que não me traz confiança, para mim está encerrada a análise. Aqui, por exemplo, esse jogo, para mim acabou a análise aqui. Do meu modo de analisar, tá? Não vou fazer nada nesse jogo. Vamos para o próximo então. Temos Londrina e Guarani. Londrina 2.5, Guarani 3.4. Vou zerar aqui. Vou botar então Londrina e Guarani. O Londrina está na 2.5. Eu vou botar entre 2 e 3. Odd média 2,26. Tranquilo. Não precisa ficar perfeita, tá? Ficou próxima, né? 24 ticks abaixo da odd do jogo. Tranquilo. Beleza. E o Guarani na 3.4. Se eu quiser ser bem específico, eu botaria só essa aqui, ó. 3-4. Olha que eu vou ter poucos jogos, ó. Só 2 jogos. Não posso botar aqui de 2-4. Vamos ver quanto que vai ficar. 3,11. Veja que não afastou muito, ó. Colocando, só retirei aqui no caso, pessoal, vou zerar aqui para vocês verem, eu retirei a odd que não me diz nada sobre o jogo, ó. Essa odd do Guarani muito alta aqui não tem nada a ver com a odd do jogo que eu estou analisando. Aqui, ó, ele estava na odd 7, ó. Só um jogo e que estava na odd 7. Esse jogo aqui, ele suja os meus dados. Os dados desse jogo aqui, se eu for colocar aqui junto esse jogo, ele vai pegar a média de gols desse jogo, a média de gols sofridos, e vai colocar junto. Só que esse dado aqui está totalmente fora. É um jogo de uma gaveta diferente. Então vou retirar essa gaveta aqui, vou colocar somente os dados que me dizem algo a respeito do jogo. Então aqui ficou perfeito. Não fiquei aqui com as odds perfeitas do jogo, mas eu não vou excluir o jogo por causa dessa diferença. Até porque para ficar exatamente as odds ou muito próxima do jogo não é muito fácil. Beleza? Então veja só o meu painel de confiança, pessoal, agora aqui, desse jogo. Dado esses times nessas odds, eu não tenho uma confiança muito maior num jogo desses. O que esse painel está dizendo para mim? Eu não vou entrar muito a fundo porque tem vídeo só sobre esse painel aqui, ó. Aí aqui, ó, se você colocar aqui, tem diversos vídeos. Esse de medidas de dispersão fala só sobre esse painel ali e explica tudo que você precisa saber. Portanto, você dá uma olhadinha para entender o conceito dessas medidas de dispersão, beleza? Mas aqui para mim na prática, como vai funcionar? Que o sistema que está me dizendo, olha, Luciano, esse jogo aí, tu tem confiança nesses dados aí de gols. Se tu tem confiança nesses dados de gols, tu tem confiança também em todos esses mercados, ambas, over, tudo mais aqui segue este nível de confiança. Então tem um painel verde, tá show de bola, tem um número de jogos bom, ó, amostra boa. Então vou botar as odds aqui, ó. Então agora é 2,5 e 3,4. Posso também pegar a odd do empate, que está 3.1. Vou colocar aqui também, 3,1. O próprio sistema vai me dizer, olha, conforme
Esses jogos aqui, esses 11 jogos, conforme as vitórias do time em casa e do Guarani fora, nós temos valor aqui de 13% nas odds do Londrina, porque o mercado está dando uma odd maior do que a odd justa calculada pelo sistema. Lembra que essa odd justa aqui ela é estatística. De repente você vai analisar o jogo, a parte mais subjetiva, né? Aí de repente olha lá, metade do time do Londrina não vai jogar. Então coloque isso também na sua análise, aqui nós estamos falando de estatística. Tá? Aí eu venho aqui para as tendências. Opa, Londrina positivo em casa, uma unidade, 16% de ROI. O visitante está negativo jogando fora. Está me dizendo o que teria acontecido se eu tivesse feito back visitante no Guarani nessa faixa de odds somente, tá? Conforme todos os filtros que eu estou especificando. O que eu vou fazer mais? Eu tenho que jogos começarem em abril, né? Eu vou olhar aqui, se eu quiser, de 2 em 2 meses ou de mês em mês. Vou botar só maio e junho. Veja o nosso painel aqui nos últimos 2 meses, aqui, tirando só os primeiros jogos lá da liga. Tenho 7 jogos, não é um número ideal, mas eu estou só fazendo uma avaliação de como a confiança está se relacionando com o tempo. Claro, quando eu especifico demais o tempo, acabo com poucos dados, aí não pode ser calculado aqui os nossos critérios aqui. Tudo que não é calculado é porque tem pouco jogo, ele não consegue calcular valor. Mas eu vou colocar aqui, só para você ter uma ideia, por exemplo, o que já me salta aos olhos aqui como uma boa oportunidade no jogo. O ambas marcam, no geral, bate 82%. 83% de um time, 80% do outro. E esse ambas, se eu for colocar aqui em maio e junho, ele já salta para 100%. Ou seja, aqui, 7 jogos que eu estou olhando, todos bateram ambas. Então, estatisticamente, me mostram um valor nessa bet. O que eu posso fazer também relacionado ao mercado de ambas? Posso vir aqui no Correct Score, vou puxar os filtros eu não preciso selecionar os times aqui se eu for puxar o filtro, tá? Eu simplesmente aperto aqui e ele já copia lá, 1,46, 1,13. 1,46, 1,13. A esperança de gols de cada time já automaticamente não preciso trocar lá o time, tá? Simplesmente venho aqui e olho diretamente. Estou estudando ambas, digamos. Eu vim aqui só nos placares que deu ambas, Selecionei aqui todos os placares que deu ambas, Aqui bem na intersecção do 1 a 1. Todos o restante aqui, dentro desse quadro só tem jogos que deram ambas. E eu olho aqui embaixo, chance de dar o ambas 51,48% conforme as médias de gols dos times. Comparando ataque com defesa e tudo mais. Já filtrando todas as odds, tudo certinho. Porque veja que eu estou copiando os dados lá. Então aqui, por exemplo, para o nosso projeto do Correct Score lá, eu não faria, apesar de ter uma excelente confiança nesse jogo, eu não faria nada porque eu preciso de um jogo under. E o jogo é under. Veja que está na linha 2 do over. O mercado prevê que saia somente 2 gols no máximo esse jogo. Só que aqui o que o sistema está me dizendo? Após eu já ter especificado todas as odds, a chance de gols aqui está em 2,43 do jogo, né? Total do jogo está em 2,43. Você vai notar que quando tiver mais jogos, mais volume aqui, este total do jogo sempre vai se aproximar aqui com a linha do over. Sempre vai se aproximar. Pode ser que fique 0,25 para cima, 0,25 para baixo. Mas, num geral, esse dado vai ser bem eficiente na previsão da linha que vai estar o handicap em relação ao over. Só que nesse jogo especificamente eu estou de fora. Eu creio que o jogo possa ser mais over do que o mercado prevê. Tenho mais chance de que saia 3 gols do que se aqui tivesse, por exemplo, 2. Só para dar um exemplo para vocês, vamos botar o jogo que ocorreu ontem na Série B, pessoal, só para vocês olharem aqui, tá? Não vou nem botar odd, olha as médias dos times do CSA em casa e do Grêmio fora. Olha a média do jogo, 1,23, e tava na mesma linha lá, a linha 2. Então é muito mais fácil, por exemplo, para o Correct Score eu utilizar esses jogos aqui, que os times, só 7% dos jogos tinham batido o over 2,5. Então, pessoal, desses jogos de hoje eu tenho aí o Londrina e o Guarani com boa confiança, uma boa tendência para ambas marcam. Eu posso ver a evolução aqui, vamos ver a evolução. Londrina
Teve uma certa redução aqui, ó, nas médias gerais de gols. Ó, o azul casa, laranja visitante. Londrina em casa, ó, ele tá diminuindo aqui os gols que ele tá fazendo em casa, porque ele fez em 3 jogos seguidos 2 gols. Ó. Aí depois queda para 1, queda para 0. E nos gols sofridos, ele tá mantendo uma estabilidade, certo? Eu vou zerar aqui e vou botar o Guarani fora. Já o Guarani está um pouco mais estável na questão dos gols em relação ao tempo. Ó. Ele toma, ele faz aí, só no primeiro jogo ele não fez gol, fora. E depois ele fez um gol em todos os 4 jogos e no último fez 2. E ele tomou gol em todos os jogos. Isso diz muito sobre o ambas, né? Que nós estamos analisando como uma boa bet. O Guarani faz e toma gols nos jogos fora. E se ficar um pouco complicado para você entender essas linhas, você vem aqui no simulador FT. Então aqui você vai botar, ó, botar o Guarani jogando fora. Aí o Guarani jogando os jogos do Guarani fora. Quanto ambas, hein? Bastante ambas. Só jogos ambas. E aqui eu nem especifiquei odd, tá? Botaria a mesma odd que eu coloquei lá no dashboard. Aqui eu tô olhando geral. Aqui você vai especificar as odds também, ó. E o Casa Londrina. Aí se você coloca um filtro, ó, tem que zerar o outro, né? Aí zeramos o outro. E o Londrina também é um time bem ambas, só não foi ambas aí no primeiro jogo e no último, que jogou contra o Vasco. Bom, vamos ver quanto o mercado está oferecendo nesse ambas, pessoal, 2,078. E essa odd está, ó, deu uma subida. Agora deu uma estabilizada aqui nessa faixa de odds aí. Tem valor essa bet, independente de green ou red. Pode ser que deu red, mas veja, 77% dos jogos dariam green. Aqui deixa eu melhorar as odds, ó, que eu acabei tirando a especificação das odds, né? Então vamos botar aqui de novo as odds do jogo, ó. Olha aí, pessoal, 82% dos jogos nessas faixas de odds bateram ambas. Considerando os últimos 7 jogos, 100% bateram ambas. Com uma confiança interessantíssima. Então, uma bet bem boa aí, tá? Agora eu vou dar uma avaliada melhor nessa bet aí. Se for o caso, coloco no grupo aí. Mas só queria mostrar para vocês aí como eu faço a análise de uma forma bem básica. E você olhando os vídeos aí se aprofunda um pouco melhor sobre os dados de cada campo desses aqui. Melhor forma de interpretar. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, boas análises.